A política ambiental mundial, e inclusive a brasileira, tem utilizado cada vez mais instrumentos de natureza econômica. Eu estou falando de taxas sobre os mais diversos tipos de poluentes, subsídios para a compra ou para o aluguel, ou empréstimos de tecnologia, serviços e produtos ambientais, royalties, compensações financeiras, cotas para comercialização de direitos ambientais, dentre tantos outros instrumentos que já formam hoje um mercado multibilionário em plena expansão. Para compreender melhor esse mercado aqui no Brasil, eu tenho o prazer de conversar hoje com Carlos Alberto Mesquita, ou mais conhecido como Beto Mesquita. Beto é um gestor e consultor experiente que está há mais de 20 anos trabalhando aí com diversos tipos de instrumentos de política ambiental e, sobretudo, com os instrumentos ditos econômicos ou instrumentos de mercado. Beto é o atual diretor de políticas e relações institucionais do Grupo BV Rio. O Grupo BV Rio é uma associação civil que reúne o Instituto BV Rio e a Bolsa de Valores Ambientais BV Rio. Beto Mesquita está, portanto, numa condição privilegiada para conversar com a gente sobre a potencial eficiência desses instrumentos econômicos ou de mercado e o seu papel na crescente economia verde mundial. Beto Mesquita, então é um prazer ter você finalmente aqui com áudio e vídeo funcionando. Quem está nos ouvindo aí não sabe, mas essa é a segunda tentativa, né, Beto? Eu peço desculpas aí. Nenhum problema, é um prazer aí contribuir com essa iniciativa, com esse projeto de vocês, e é sempre bom poder ter espaços para compartilhar um pouco das nossas impressões e da nossa experiência aí no assunto. Beto, nós estivemos estudando o site do Grupo BV Rio, o Grupo BV Rio que inclui a Bolsa de Valores Ambientais e o Instituto BV Rio. E ficamos muito impressionados com o portfólio de serviços. Se você pudesse rapidamente falar um pouco para quem está nos ouvindo sobre esse portfólio de serviços que vocês oferecem. Bom, então, a BV Rio ela surgiu originalmente como uma organização da sociedade civil, uma organização sem fins lucrativos, com uma missão muito clara de desenhar, desenvolver e experimentar e implementar o que nós chamamos de instrumentos de mercado que ajudem a acelerar ou a facilitar a implementação de políticas públicas e de legislações relacionadas ao meio ambiente. E na medida que a gente foi evoluindo a partir do desenvolvimento desses mecanismos, como são claramente mecanismos que o mercado que o mercado precisa implementar efetivamente, a gente acabou também abrindo um braço, que a gente chama de um braço não necessariamente comercial, mas um braço executivo de mercado, de negócios, porque para experimentar no mundo real as oportunidades e esses mecanismos, a gente precisaria, então, efetivamente fazer negócios com isso. Então, vou pegar dois exemplos que foram os primeiros exemplos de mecanismos que foram desenvolvidos. A BV Rio foi fundada em 2011, e então é uma instituição relativamente nova, mas em 2012 nós já tínhamos ali, entre 2012 e 2013, dois mecanismos que permitiam que implementados permitiriam essa agilização da legislação ambiental. O primeiro deles foi pensado para o Código Florestal, para a Lei Federal de Proteção da Vegetação Nativa, aqui do Brasil, conhecida como Código Florestal, exatamente, que pega ali, ele tem um elemento que é uma das maneiras de se implementar a área de reserva legal, na verdade, uma das maneiras de compensar a reserva legal para aqueles imóveis que têm déficit, que não têm a vegetação necessária para cumprir ali a porcentagem mínima entre 20% e 80%, dependendo de que bioma está. Ele pode compensar isso através da aquisição de cotas de reserva ambiental. E o que são essas cotas? Essas cotas, na verdade, são a expressão monetária, a expressão em papel, de quem está na situação oposta aos que têm déficit, ou seja, aqueles proprietários que têm o que a gente chama de excedente de vegetação. Ele tem mais vegetação nativa do que o mínimo obrigatório por lei.
E essa lei, de maneira muito inteligente, muito criativa, criou então essa oportunidade de haver compensação entre imóveis, né? Considerando que no final do dia o que a gente quer é que as paisagens estejam, a vegetação nativa esteja de maneira harmônica distribuída ao longo das paisagens produtivas. Você poderia ter alguns imóveis com um pouco menos, outros imóveis com um pouco mais, e aqueles que tivessem déficit poderiam ter sua vegetação compensada. Você está falando então aí de um tipo de instrumento econômico ou de mercado que é a comercialização dessas cotas ou direitos, né, em relação ao uso da propriedade rural, que é esse comércio de CRAs. Então vocês criaram uma bolsa para negociação, não é isso? De CRAs. Exatamente. A gente criou uma plataforma online para que você pudesse registrar ofertas e demandas sobre essas cotas. Vocês criaram... Então, aqueles proprietários... Perdão, assim, a gente vai compartilhar aí no link do YouTube o site da Bolsa, para o pessoal conhecer mais a fundo, mas antes de você explicar os detalhes, eu tenho só uma curiosidade em relação à gênese antecipada desse mercado antes da própria regulação. Porque a regulação federal da CRA veio no final de 2018, né, quase na virada do ano, e muitos estados ainda não fizeram a regulação desses CRAs. Então, como é que tem funcionado essa bolsa? Ela ainda está no estágio embrionário? Qual que é o status de implementação? Então, o que a gente apostou, e aí essa é uma das características... quando você vai trabalhar com o que a gente chama de ativos ambientais, quase que invariavelmente nós estamos um passo à frente do que efetivamente a própria legislação e o mercado oferece. Então, nós partimos daquilo que estava sendo previsto no Código Florestal, o Código Florestal é de 2012, ele previu essas cotas, mas ele já dizia o seguinte: essas cotas só vão se tornar realidade, para que elas se tornem realidade, precisa haver um processo de regulamentação. E nós apostamos no seguinte: bom, eu não preciso esperar a regulamentação para começar a desenvolver o mercado para essas cotas. Eu preciso ativar esse mercado, inclusive para saber o seguinte: tem mesmo demanda? Vai ter mesmo oferta? E na hora que isso estiver regulamentado, como é que a gente deslancha até para poder, inclusive, influenciar na regulamentação? Quando você vai experimentando o mercado de maneira ainda não regulada, você consegue perceber antecipadamente que tipo de regulamentação pode funcionar, pode favorecer ou pode, por exemplo, inviabilizar aquele instrumento. Então, às vezes, você tem um bom instrumento previsto na lei, e quando você vai regulamentá-lo, ou você demora demais para regulamentar e perde aquele momentum, né, aquela oportunidade de adotá-lo, ou você acaba errando na dose na regulamentação e aquilo que seria um bom instrumento ele pode ser inviabilizado. Então, lá no site vocês têm lá já dezenas, talvez centenas de ofertas de CRAs em todos os biomas brasileiros, se eu não me engano. Aquilo então foi uma demanda orgânica, a mera existência da plataforma de CRA fez com que os proprietários rurais procurassem vocês, ou vocês induziram essa demanda? Houve um trabalho também de prospecção, de divulgação? Durante 2 anos, quando nós lançamos a plataforma, durante os 2 primeiros anos, ali entre 2012 até 2014, nós fizemos várias campanhas em campo. Nós estivemos aí com vários parceiros, sindicatos rurais, associações de produtores, e divulgamos junto a esses atores a existência da plataforma e a possibilidade de que aqueles que tinham excedentes registrassem seus excedentes e fizessem isso como ofertas diárias, inclusive com a possibilidade de colocar uma expectativa de preço, uma expectativa de valor, de quanto ele gostaria, de quanto ele consideraria justo receber por aquele excedente, por aquela cota. Lembrando que cada cota equivale a 1 hectare de vegetação nativa excedente, aquela prevista na lei. E, por outro lado, também abrimos a possibilidade para aqueles proprietários, para aquelas atividades econômicas que tivessem um déficit, registrassem ali na Bolsa o seu déficit, a sua demanda, e também registrassem, olha, qual é a sua disposição a pagar para zerar aquela demanda, para ter atendido aquela demanda que ele estava expressando ali. Então, durante 2 anos, nós fizemos uma ativação
E isso deu um salto muito grande em termos de registro, mas, curiosamente, desde 2014, a gente não faz mais nenhuma ativação, nenhum tipo de campanha de promoção de registros. E ainda assim, a gente continua tendo, óbvio que numa intensidade menor, mas a gente continua tendo, né, pelo menos todo mês, quase toda semana, tem algum registro novo, a maior parte dele registros de ofertas, ou seja, de quem tem excedente de vegetação. Então nós temos hoje aproximadamente ali entre 1.200 e 1.300 registros na nossa bolsa, dos quais, em termos de oferta, se a gente considera os hectares excedentes, a gente está ali perto de 1.600.000 hectares de vegetação nativa excedente ofertadas só na nossa plataforma. Muito interessante. Beto, o que você está falando vai totalmente ao encontro das pesquisas que estão sendo feitas pelos nossos colegas aqui no Brasil, que detectaram que haveria uma super oferta de cotas de reservas ambientais, o que gera uma preocupação muito grande com o preço de equilíbrio e a precificação dos CRAs, né? E eu diria que a BV Rio hoje é uma espécie de janela de oportunidade para entender a precificação dos CRAs. Vocês já têm hoje uma estimativa em relação à variação do preço do CRA entre biomas ou no Brasil? Como é que vocês estão vendo essa questão da precificação do preço de equilíbrio? Porque um preço muito baixo ou muito alto pode ser problemático, né? E aí eu acho, antes de falar da precificação, Alberto, eu acho que tem um elemento que conta e que é importante, que talvez possa trazer um pouco mais de equilíbrio nesse excesso de oferta comparado com o que tiver de demanda. Quando o legislador criou esse instrumento das cotas, existe uma interpretação por vários segmentos hoje de que as cotas só servem para compensar a reserva legal. E, por consequência, quando eu vou comparar o que vai ter de déficit de reserva legal e o que vai ter de oferta, tem muito mais oferta do que déficit, e a tendência é que esse preço despenque, e a tendência, então, que aquele valor que se possa cobrar no mercado não vai ser atrativo para que as pessoas mantenham, então, esse excedente. Só que tem um detalhe. A lei, ela prevê outras formas de compensação de reserva legal, a cota é uma delas, e quando ela fala da cota, ela não restringe o uso apenas para a compensação de reserva legal. Eu posso usar a cota para lastrear outras atividades e outros tipos de benefícios, como, por exemplo, programas de pagamento por serviços ambientais. E essa é uma coisa interessante, porque a lei também definiu que a cota ela não carrega os serviços ecossistêmicos e os serviços ambientais associados à vegetação que ela está representando. Ela não carrega, mas eu posso usá-la como lastro. Então, na lógica de que 1 hectare de vegetação gera apenas uma cota, quem adquirir esta cota, porque a cota ela pode ser adquirida e ela pode ser adquirida por um tempo determinado, ela não é perpétua essa aquisição da cota, quem adquire ela para um determinado propósito. Esse propósito ele pode ser para compensar um déficit de reserva legal, pode ser, por exemplo, para compensar um déficit de reserva legal que seja temporário. Um produtor pode ter uma pretensão de adquirir outros imóveis com excedente no seu sistema de progressão fundiária, mas naquele momento ele não tem esses excedentes para compensar os seus próprios déficits dos imóveis atuais, e ele então adquire cotas no mercado que vão durar 5, 10 anos, até que ele possa ter aquele quantitativo de vegetação para que ele possa cumprir, ele possa estar ele próprio regulado com os diferentes imóveis que ele possui. Essa é uma possibilidade. Mas eu posso ter, por exemplo, vou pegar um exemplo do Green Climate Fund. Eu posso pegar um recurso no Green Climate Fund, eu posso apresentar um projeto ao Green Climate Fund, onde eu desenho um esquema de pagamento por serviços ambientais e
estipulo um valor anual que eu vou pagar a um proprietário, mas que eu uso como contrato, como garantia, porque muitas vezes o pessoal pergunta, poxa, mas ok, eu vou pagar aquele dinheiro ao produtor rural, mas qual é a garantia que ele está protegendo aquela floresta efetivamente? Bom, eu posso usar como garantia a cota. A cota cria obrigações legais. Quando ele registra a cota no Sistema Único de Registro, ele cria obrigações legais. Então eu posso usar a cota. E aí, quando eu tiro aquela cota das mãos do proprietário e fica comigo como um fundo de pagamento por serviços ambientais, na verdade eu estou apenas lastreando essa oportunidade. Então, o que a gente tem apostado, mais do que ter nesse momento preços médios das cotas, até porque você bem lembrou, a gente começou esse processo em 2012, 2013, mas as cotas só foram regulamentadas no seu decreto no final do ano passado, no final de 2018, com um detalhe: saiu o decreto de regulamentação, mas até o momento nenhuma cota foi emitida e não tem como ser emitida ainda, porque o próprio módulo do SICAR, do Sistema Nacional que recepciona o cadastro dos imóveis, ele vai ter um módulo onde você registra o pedido de reconhecimento da sua cota. Quer dizer, você tem um excedente de vegetação e você pede, olha, eu quero que aquele excedente seja reconhecido como cota. Quem dá o aval para isso é o governo do estado, e quem faz o registro disso é o governo federal através do Serviço Florestal Brasileiro. Essa estrutura de recepção, de você inscrever um pedido, fazer o requerimento, registrar o seu requerimento, recepcionar no governo do estado, dar o aval e registrar no Sistema Único Nacional, não existe, não foi implantado ainda. Se eu não me engano, nós temos hoje mais área registrada no sistema do que a realidade, né? Ou seja, tem algum problema de cadastro. Como viabilizar, então, esse módulo, ou seja, a efetivação desse comércio, se esses problemas de cadastro no SICAR, eles permanecem? Eu acho que quando a gente olha para os números atuais do SICAR, a gente precisa olhar em perspectiva e tentar entender quais são os principais problemas de validação do CAR. A gente tem acompanhado, vou citar o caso, por exemplo, do estado de Rondônia, que é um estado que a gente tem numa parceria com o governo de lá, a gente tem trabalhado para criar um sistema que a gente chama de governança climática e de florestas e serviços ambientais. E quando a gente olha para o tamanho do que a gente tem de imóveis, isso que você citou, que olha, tem mais área cadastrada do que de fato tem terreno para cadastrar, isso se origina por uma razão muito simples. O cadastro no CAR, ele é autodeclaratório. Então, como ele é autodeclaratório, embora você tenha que colocar lá uma poligonal que tenha sido desenhada, essa poligonal não necessariamente corresponde à poligonal do teu imóvel no terreno. Então pode ser, e de fato está acontecendo, que quando você soma todos os imóveis, isso tem uma área maior do que a área possível de ser registrável, do que a área efetiva tem no terreno. Só que aí, quando você vai olhar para sobreposição, e isso a gente olhou lá no caso do estado de Rondônia, quando você olha a sobreposição, você percebe o seguinte, olha, você tem mais de 2/3 dos imóveis registrados tem sobreposição. Ou seja, você tem ali um problema sobreposto por outro, ou seja, todas aquelas áreas de sobreposição, elas estão contando dobrado. E isso faz com que, no resultado final, te dê aquela conta maior. Mas quando você analisa imóvel por imóvel e você pensa o seguinte, qual é a porcentagem de sobreposição média desses imóveis, 90% deles não chega a 5% de sobreposição. Perfeito. Ou seja, se nós fizermos um trabalho intensivo de validação do CAR, e esse é o grande desafio, para isso, por exemplo, a gente tem, eu vou fazer um link dessa nossa conversa com a questão, por exemplo, do Fundo Amazônia. Os recursos do Fundo Amazônia hoje para os estados, recursos que vão para governos dos estados, principalmente da Amazônia, o grosso desse investimento está relacionado a contratar o pessoal
terceirizado e adicional necessário para acelerar a validação do carro, para acelerar justamente a limpeza dessa base e fazer com que essa base esteja correta, minimamente, montar a equipe, sem né? as sobreposições. Dá capacidade institucional para executar a política. Comprar computadores, ou alugar computadores, contratar serviços, contratar equipe, para que você possa acelerar o processo de validação do carro, porque é essa validação quem vai te dizer duas coisas. Além de resolver o problema da sobreposição, ela vai te dizer duas coisas. Quanto é que tem de passivo, efetivamente, e quanto é que tem de ativo, efetivamente. Só que tem um detalhe, que eu acho que talvez seja um ponto importante quando se pensa em políticas públicas e na maneira de implementá-las. Todo o foco tem sido no passivo. É curioso que a gente tenha observado que os governos, quando vão falar da validação do carro, o tempo todo eles querem priorizar as regiões onde o passivo de vegetação é maior. Só para quem está nos ouvindo, por passivo você quer dizer as áreas de reserva legal que deveriam ter sido recuperadas, o déficit de reserva legal, tá? O déficit de reserva legal, o déficit de vegetação em reserva legal e APP. Porque o CRA nasceu assim, ele nasceu para dar conta desse passivo, né? Então não é natural que haja esse foco na eliminação do passivo primeiro? Você diz a cota ou o cadastro? Você falou CRA. Não, você está falando do cadastro? Não, o cadastro. O cadastro. Porque, entendi. Na verdade, mesmo o cadastro. E aí, e quando a gente olha para o legislativo, quando a gente olha para os projetos de lei ou para as emendas nas medidas provisórias que estão sendo colocadas, o tempo todo também o foco é o passivo. Com a diferença, o foco é quero se livrar do passivo, quero me livrar do passivo, quero reduzir o passivo. Ou seja, uma visão reativa e não proativa para o uso do instrumento. Exatamente. E aí, só que aí quando a gente olha, a gente tem um estudo que foi feito pelo Observatório do Código Florestal, uma análise foi feita recentemente, olhando os dados do país inteiro, e a turma chegou à seguinte conclusão, Roberto. Somente 4% dos imóveis que estão no CAR tem passivo de reserva legal. O passivo de vegetação em APP ele é bem maior, mas o passivo de reserva legal, só 4% dos imóveis tem passivo. Só que o somatório do passivo desses imóveis chega a mais de 9 milhões de hectares. Mas somente só 4% tem. E aí a turma fica concentrada nesses 4% que tem passivo, e aí eu fico olhando o proprietário que tem ativo, ou seja, que tem excedente de vegetação, e quando vai ter o processo de validação do CAR, ele fica para o final da fila. E aí, como é que ele vai realizar aquele ativo se o requerimento, ele nunca está sendo colocado como prioridade? Beto, nós estamos vivendo uma transição política tanto no nível federal quanto nos níveis estaduais, né? Tivemos uma mudança mais famosa aí para a população, que é a mudança no Ministério do Meio Ambiente, mas estamos vendo mudanças nas secretarias estaduais de meio ambiente, e tudo isso então gera oportunidade para repensar o que estava acontecendo e para a gente colocar a casa em ordem, no caso a regulação em ordem, né? Qual que é a expectativa da BV Rio em relação a essas mudanças institucionais que tivemos, tanto no nível federal quanto no nível estadual? Vocês estão otimistas ou pessimistas? Nós já estivemos mais otimistas do que estamos hoje, mas a gente continua fazendo o nosso papel de propor, de sermos propositivos, proativos e buscando influenciar que essa agenda caminhe mais rapidamente do que ela tem caminhado. Que fatores aí que afetaram o otimismo? Então, quando uma das mudanças estruturais que houve no governo federal, na estrutura do governo federal, foi a troca do Serviço Florestal Brasileiro. O Serviço Florestal Brasileiro ficava alocado dentro do Ministério do Meio Ambiente,
e ele passou para estar alocado no Ministério da Agricultura. Num primeiro momento, e aí os nossos próprios colegas no Observatório do Código Florestal e outras organizações ambientalistas entenderam e continuam entendendo essa mudança como ruim, como negativa, porque você, na verdade, o Serviço Florestal, porque, só para contextualizar, o Serviço Florestal Brasileiro, uma das suas responsabilidades é justamente administrar o CAR, Sim. administrar o Cadastro Ambiental Rural. E como esse cadastro ele é um instrumento de comando e controle do cumprimento da legislação brasileira, do cumprimento do Código Florestal, que é a lei de proteção da vegetação nativa, de que ele deveria permanecer dentro da estrutura do Ministério do Meio Ambiente, porque ele assim, dessa maneira, teria, em tese, uma maior independência para exercer o seu papel de comando e controle. E fazer essa articulação que você estava falando, né? Minutos atrás aí. Exatamente, de ter esse olhar, por exemplo, mais nos ativos do que nos passivos. Por outro lado, olhando especificamente do ponto de vista do que isso poderia ser de oportunidade para o mercado de cotas, por exemplo, quando migrou para o Ministério da Agricultura, a gente tem hoje no Ministério a ministra Tereza Cristina repetidamente fala da importância de reconhecer o papel de proteção que os imóveis rurais, que o agronegócio tem no país. Então a gente pensou, bom, se essa é uma agenda importante para a ministra, e se ela levou o Serviço Florestal Brasileiro para lá, significa que agora a agenda, por exemplo, das cotas, ou seja, daqueles proprietários que estão cumprindo a lei e tem mais do que a lei manda cumprir, esses caras vão ser privilegiados. Esses caras, né, vão passar na frente da fila, porque esses são os caras que a ministra está dizendo que precisam ser os que vão ganhar a medalhinha. Então nós ficamos animados com isso. Mas nós já estamos há 7 meses, né, há 6 meses e um pouquinho do atual governo. Nós já tivemos oportunidade, através da coalizão Brasil, Clima, Florestas e Agricultura, que a gente faz parte, já tivemos a oportunidade de ter uma conversa com o diretor-geral do Serviço Florestal Brasileiro, e quando a gente colocou o assunto cotas, né, como é que as cotas se vão dar, como é que vai andar, a resposta do diretor foi, olha, talvez para o ano que vem essa seja uma agenda que caminhe. Então, a gente continua achando que, bom, a gente em algum momento até achou que poderia ter um aspecto positivo a mudança do Serviço Florestal para lá, mas pelas reações e pelas informações que nós temos até o momento, ainda não. Ainda há assim como muitas coisas no Brasil, existe uma desigualdade muito marcante em termos de capacidade institucional quando a gente olha para os órgãos estaduais de meio ambiente. A gente tem órgãos muito bem estruturados, com uma capacidade técnica, com uma capacidade de corpo técnico, de procedimentos, de mecanismos, de meios de funcionamento muito bem estruturados. A gente tem isso em São Paulo, a gente tem isso, de certa maneira, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem um pouco disso em Minas Gerais, quer dizer, nos estados do Sudeste, em parte dos estados do Sul, em alguns estados do Nordeste e Centro-Oeste, essa é uma realidade. Quando a gente se desloca para a Amazônia, e aí, curiosamente, quer dizer, onde nós temos a maior oferta de natureza, ou a maior porcentagem de cobertura florestal, é onde a gente tem os órgãos mais frágeis do ponto de vista de estruturação. Em alguns casos, quando eu olho em valores absolutos, em termos de número de funcionários, orçamento, às vezes eles são até muito mais relevantes em valores absolutos do que órgãos estaduais em estados menores. O problema é que o tamanho, né, o tamanho do território, são 3 fatores: o tamanho do território, a logística de infraestrutura de acesso a esse território e a quantidade de natureza a ser controlada e monitorada nesse território faz com que aquele recurso ele seja insuficiente. Mas, e aí é por isso que eu volto a citar a nossa preocupação, e a gente tem manifestado isso para os diferentes governos com que a gente tem interação, o Brasil não pode abrir mão
dos recursos do Fundo Amazônia. O Brasil não pode abrir mão dessa complementação que vem ancorada em contrapartidas de comando e controle para reduzir desmatamento, para aumentar a cobertura florestal, mas que na ponta, ao contrário do que alguns dizem, na ponta não está indo para projetos que não se sabe o que vai fazer. Pelo contrário, ele está indo para viabilizar, para implementar uma lei federal, uma lei soberanamente aprovada pelo Congresso Nacional, soberanamente homologada pelo Poder Executivo e que toda a sociedade brasileira quer que seja implementada. Por que você acha que o fundo ficou ameaçado? Você acha que a atual administração está pouco informada? Falta diagnóstico, falta compreensão de funcionamento, há enviesamento ideológico por quem condena a ideologia? Eu acho que há, ao contrário, inclusive, do que o governo diz, tem havido, sim, um forte viés ideológico no posicionamento, por exemplo, do ministro Ricardo Salles. Eu acho que ele tem colocado ele tem feito afirmações que sob qualquer análise, elas não são verdadeiras, elas não são nem próximas da verdade. Elas são completamente deturpadas. Quando o ministro diz que o Fundo Amazônico, os recursos do Fundo Amazônia não tem nenhum tipo de controle, além dele estar, ele não está só ofendendo os doadores ou quem está aplicando os recursos do Fundo Amazônia. Ele está ofendendo o BNDES, por exemplo, que é uma instituição que tem um sistema de controle. Para acessar o recurso do Fundo Amazônia, você tem que ter todo um cabedal e uns instrumentos de controle, de gestão, de aplicação dos recursos, que não é para qualquer instituição. Então, tem um viés ali de entender o seguinte: olha, mesmo que esse recurso seja um recurso que o governo brasileiro não tem que devolver, não é um empréstimo, ele é uma doação internacional, mas é uma doação que se entende no mercado internacional como o seguinte: olha, o Brasil tem a maior quantidade de florestas tropicais do mundo. O Brasil assumiu compromissos de proteger essa floresta. É justo e é cabível que o mundo ajude financeiramente o Brasil a fazer isso. Agora, não vai ajudar financeiramente dando dinheiro e pronto, você faz o que você quiser com esse dinheiro. Estabeleceu-se regras, diretrizes, contrapartidas. Na medida que o governo brasileiro começa a dizer que quer se ver livre dessas contrapartidas, começa a equivocadamente entender essas contrapartidas como ferindo a sua soberania ou o seu direito sobre os territórios, isso coloca em risco tudo aquilo que está sendo desenvolvido. Talvez o que você está falando é que há um enviesamento ideológico não contra instrumentos de mercado ou instrumentos econômicos, mas com a governança desses instrumentos. Parece que o que está ocorrendo é uma tentativa de distorcer a informação, se eu entendi bem o que você colocou, Beto, para excluir organizações da sociedade civil, do terceiro setor, dessa governança. Você concorda com essa interpretação? Concordo. Eu acho que por trás desse ataque deliberado ao Fundo Amazônia também pode estar um ataque ao próprio BNDES. Eu acho que aí a gente pode estar por conta, quer dizer, o Fundo Amazônia ele pode estar sendo uma espécie de efeito colateral, vítima colateral de uma intenção do governo de desmontar uma estrutura como o BNDES. Eu não descarto essa hipótese. E aí soma-se a isso esse viés ideológico com relação à sociedade civil organizada. De todos os modos. Quer dizer, aí vem a nossa preocupação, e eu acho que a gente tem percebido que se é uma coisa que esse governo atual não é coerente. Então, assim, você tem dentro do governo diferentes, né? Você tem o ministro Ricardo Salles dizendo que, né, questionando muito o Fundo Amazônia, ao mesmo tempo a ministra Tereza Cristina nunca se ouviu dela nenhum questionamento ao Fundo Amazônia. Pelo contrário, né? Ela tem ali colocado que a implementação do Código Florestal é relevante, que a gente tem que avançar com esses instrumentos. Então, como a gente olha, né, qual é o lado que vai se sobrepor, é o lado que vai usar os dados
e vai usar essa agenda a favor, ou é o lado que está querendo ser contra esta agenda e vai... Qual lado vai prevalecer dentro do próprio governo? Por isso que eu acho que não tem uma linha única, né? Não adianta a gente pensar, mas o presidente da República, que é quem decide em última instância, já disse que... Tudo bem, ele pode dizer o que ele quiser, mas na hora mesmo do vamos ver, nas decisões efetivamente tomadas, é que a gente vai ver o que vai estar prevalecendo. Então, a gente espera que toda esse zum, esse ruído, não passe dessa espuma de verborrágica e de oratória e de narrativas, mas que na prática, efetivamente, nenhum projeto do Fundo Amazônia seja paralisado, que o Fundo Amazônia não seja interrompido, porque ele é efetivamente, nesse momento, o grosso do seu recurso está indo justamente para viabilizar a implementação do Código Florestal. E aí a gente tem que olhar de novo para aquela história. Eu quero atender os 96% de imóveis rurais que estão de acordo com o Código, ou que muito facilmente ficariam de acordo, ou eu quero atender o 4% que tem problema e que não quer resolver o seu problema, quer, na verdade, regularizar o seu problema. O que você está falando aí sugere que há uma espécie de esquizofrenia na política ambiental brasileira, e para que a gente lide com ela de uma forma produtiva e proativa, nós temos que repensar esse diálogo da sociedade civil organizada com o próprio governo. Você concorda que nós estamos vivendo um momento muito embativo, talvez de falta de diálogo? A minha pergunta é se faz sentido a gente repensar, já que aparentemente não dá para mudar esse tom, como a gente poderia então ter uma estratégia de comunicação que se traduzisse em um clima efetivo de diálogo e construção de solução, e não essa rotina de embate? Aí eu acho que é justamente nesses momentos de crise aonde surgem não só as oportunidades, mas a criatividade de como contornar crises. Ao mesmo tempo que a gente está vivendo esse momento, que quando a gente olha na superfície, ele é esse embate, quando a gente olha para as redes sociais, ele tem claramente esse embate, a gente está vivendo hoje no Brasil, nesse campo da agenda de florestas, clima e uso do solo, a gente está tendo no Brasil hoje uma experiência que eu considero única, e que a gente ainda vai falar muito dela mais para a frente, que é a coalizão Brasil, Clima, Florestas e Agricultura. Eu estou citando essa como um exemplo, mas além dessa existem outras iniciativas de múltiplos atores, o Pacto pela Restauração da Mata Atlântica, o Diálogo Florestal, a Aliança pela Restauração da Amazônia, acordos multissetoriais com organizações da sociedade civil, tudo nessa agenda de uso do solo, vegetação nativa, florestas, produção florestal, proteção florestal. Eu acho que na medida que o governo começou a se distanciar do diálogo e começou a ser um ente que, ao invés de ser aquele que promove a resolução do conflito, ele se tornou aquele que cria o conflito e que todo dia cria um conflito novo. Eu acho que a sociedade, ao mesmo tempo que reage no embate do dia a dia para poder criar o contraponto, ela também conseguiu encontrar um espaço de diálogo com outros atores, inclusive com o setor privado. Então, a gente tem visto hoje, a coalizão, por exemplo, ela tem hoje quase 200 membros, ela não tem governo, ela tem, por exemplo, você tem uma ideia, a coalizão ela é liderada, os dois co-líderes, um é o diretor executivo da Associação Brasileira do Agronegócio. Então, assim, é o expoente máximo do agronegócio, que tem toda uma questão do modelo produtivo que pode ser discutido, mas que a gente está tentando para olhar os pontos que a gente tem em comum. E do outro lado, o outro co-líder é o diretor executivo do Instituto de Pesquisas Ambientais da Amazônia, do IPAM,
que é uma das instituições que mais tem gerado conhecimento e informação que contrapõe bobagens que têm sido ditas pelo governo. E aí, nesses espaços de diálogo e de colaboração, eu acho que tem surgido as melhores soluções. Eu acho que a gente tem aprendido muito nesses espaços. Ninguém está abrindo mão das suas convicções, dos seus princípios, do seu ideário, da sua ideologia. Ninguém está abrindo mão disso. O que a gente está fazendo é o seguinte, olha, além disso, apesar disso, se a gente tem algumas coisas em comum, dá para a gente valorizar as coisas em comum e trabalhar para aumentar o impacto daquilo que a gente tem em comum. E uma coisa que ficou clara, e que para mim está cada vez mais claro, quando a gente fala do agronegócio, quando a gente fala desse 4% contra os 96%, é que, na verdade, a gente tem sim 2 mundos rurais no Brasil, do ponto de vista de posicionamento para políticas públicas. A gente tem um mundo rural que já cumpre e que quer continuar cumprindo o Código Florestal, e o mundo daqueles que não cumprem, nunca cumpriram e vão continuar tentando não cumprir o Código Florestal ou qualquer outra legislação restritiva. E aí, cada vez mais, esse primeiro, que é o que quer andar na lei, quer cumprir, quer ter uma agenda de legalidade, quer poder viajar o mundo, mandar seus produtos para a Europa, para a China, para o Japão, para o Canadá, para os Estados Unidos, sem ser questionado se o seu produto está causando desmatamento da Amazônia ou do Cerrado ou de qualquer bioma que seja. Esses setores, essas lideranças saíram do silêncio e agora estão se posicionando. Estão cada vez mais se posicionando. É claro que, como militante, como ativista ambiental, eu gostaria que se posicionassem mais, mas é na medida do possível. Então, esses espaços de diálogo, quando o governo deixa de ser o que busca a resolução dos conflitos, aquele que acomoda os diferentes interesses, quando o governo passa a ser um ator que cria conflito, é bom saber que na sociedade civil, no setor privado, na academia, a gente tem atores que são relativamente importantes, relevantes, economicamente expressivos dentro, por exemplo, do agronegócio, dispostos a, independente do que o governo disser, ou independente se a política mudar, eles vão continuar fazendo a coisa certa. Então, eu acho que esse momento ruim, por um lado, tem nos permitido descobrir e sermos criativos para criar essas alternativas de diálogo, de conciliação, de construção, de colaboração. Perfeito. Que a gente tem visto nesses diferentes espaços de múltiplos atores. Vou aproveitar esse tom otimista aí para te agradecer. Eu que agradeço. Espero poder falar com você novamente, já com esse mercado CRA funcionando, para a gente conversar não sobre as potencialidades, né, mas sobre a eficiência dele rodando. Grande abraço, Beto. Gente, obrigado. Valeu, Beto. Um grande abraço para você. Tudo de bom.